Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje vamos falar do financiamento da educação da Federação Brasileira. Vamos falar também do controle das contas públicas. Este foi o tema, inclusive, de um congresso internacional que foi realizado na semana passada em Minas Gerais. Aliás, o controle das contas públicas é um assunto que está na pauta, né, do dia no país, né, quase que diariamente se fala nessa questão das contas públicas, né, a história das pedaladas fiscais, a recente decisão do Tribunal de Contas da União, que recomendou a reprovação das contas do governo federal referente a 2014, e uma série de consequências, né, jurídicas, políticas, que isto vem ocasionando. A questão das contas, do descontrole das contas públicas, e principalmente no momento de crise, não é? Esta questão está bastante atual. E esse vai ser um dos temas, serão temas, né, eu posso dizer assim, que eu vou tratar no programa de hoje, porque eu estou recebendo aqui o conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas aqui do Estado do Ceará, o TCE, o doutor Edilberto Pontes. Ele está aqui comigo, é o meu convidado no programa. O doutor Edilberto, como eu falei, ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ele é vice-presidente do tribunal, ele está fazendo um pós-doutorado lá na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Ele é doutor na área também, na área de Direito, pela Universidade de Brasília. Ele tem mestrado em Economia pela Universidade Federal do Ceará, no CAEM, e ele é especialista em políticas públicas pela George Washington University, lá nos Estados Unidos. Ele tem graduação em Economia pela UFC e em Direito pela Universidade de Fortaleza. Ele já foi professor em instituições como a UNB, a Universidade de Brasília, a Fundação Getúlio Vargas, no Distrito Federal, e entre outras obras que ele inclusive já publicou, Regras Fiscais, Teoria e Evidência, Curso de Finanças Públicas, uma abordagem contemporânea. O doutor Edilberto está no TCE desde outubro de 2007, quando foi empossado no cargo de auditor, aprovado que foi em concurso público. Ele foi vice-presidente de Tecnologia e Informática do Instituto Rui Barbosa e foi também corregedor do TSE. E é o atual vice-presidente do Tribunal de Contas da União. Está no ar o programa com o doutor Edilberto Pontes. A partir de agora você participa do nosso programa, você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, no nosso Facebook, você pode conversar com a nossa produção, conversar com a gente, trocar ideias, fazer comentários, críticas, sugerir temas para futuros programas. Doutor Edilberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, prazer estar aqui. Prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Bom, o senhor participou do primeiro Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, que foi realizado semana passada em Belo Horizonte, foi isso? Exatamente. E o seu tema foi financiamento da educação na Federação Brasileira. Antes da gente se deter ao tema da sua fala lá, como é que foi o encontro, né? O encontro foi internacional? Isso. O mundo todo esteve lá? O encontro foi um sucesso. Tinha representantes dos Estados Unidos, professor do MIT, até cotado para o Prêmio Nobel, que fez a palestra de abertura, o Daron Acemoglu. Sim. Escreveu recentemente um livro de muito sucesso, Por que as Nações Fracassam. Representantes da Espanha, de Portugal, enfim, gente da Argentina, palestrantes da República Dominicana, enfim, do México, de vários países. Foi um sucesso, foram 3 dias de intenso debate, de intensas discussões. Foi um encontro, um congresso muito bem sucedido, debates, eram 1.500 pessoas, para você ter uma ideia, lá no Minas Centro. No Minas Centro, em participando desse O controle das contas públicas é uma pauta do mundo, doutor? A gente ouve muito, claro que desvio de recursos, etc., malversação, não é uma coisa brasileira, é uma coisa que acontece em maior ou menor monta, dependendo dos mecanismos de controle. É bem verdade que os países mais desenvolvidos, como a gente chama, parece que eles têm índices menores de corrupção. Quer dizer, eles estabeleceram um controle social bem maior, a própria sociedade participa, né? São sociedades talvez com maior consciência política, não sei se esse é o caminho. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Que tipo de exemplos, de bons exemplos foram apresentados no Congresso que o Brasil poderia se mirar, porque nós temos, não é, o Brasil figura num ranking nada que não é muito lisonjeador de um dos países onde a corrupção ela existe em maior monta. Isso não é muito bom para a gente. Não é? Um país como o Brasil não pode figurar numa lista como sendo um dos países de maior corrupção do mundo. A gente precisa reverter isso. Né? Sem dúvida. É interessante isso. Quando a gente olha, por exemplo, a experiência americana, os founders americanos, o James Madison,
dos sujeitos que mais importantes da história americana, ele dizia, tem uma frase que eu gosto muito e cito muito, dizia o seguinte: olha, se os homens fossem anjos, não precisava de governo. E se os anjos governassem, não precisava de controle interno, controle externo. Então o controle tem que existir, né? E o controle social, exatamente porque os homens não são anjos, e não são os anjos que governam. São pessoas com defeitos, qualidades. Vê agora mesmo uma empresa de alto padrão, como a Volkswagen, agora apresentou uma série de problemas de dados falsos sobre emissão de poluentes. É uma fraude. Fraude, né? Exatamente. É. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma empresa altamente respeitada na área de auditoria, teve problema de fraude muito sério. Quer dizer, tem isso na Suíça, tem isso no Canadá, tem isso no mundo inteiro. Mas o problema no Brasil é porque o descontrole se dá no dinheiro público, né? Mormente, né? E numa relação muito nefasta que a gente está vendo pela Lava Jato, do público e do privado, né? No Brasil há uma mistura muito nefasta entre o público e o privado. Pois é interessante. Uma herança que a gente traz já há muito tempo. Apesar do Brasil ter montado uma estrutura grande, eu acho que uma estrutura significativa de controles no Brasil. Tem a Polícia Civil, a Polícia Federal, tem o Ministério Público, tem os Tribunais de Contas. Apesar de toda essa estrutura que é muito grande e custa caro hoje no Brasil, os índices de corrupção, pelo menos a percepção de corrupção, ainda são muito elevados. E de fato, até entrando já no assunto, por exemplo, da educação, isso já é medido. Onde o grau de educação é mais alto, o controle é muito maior, o controle social é muito maior. Isso não é apenas uma opinião, isso é medida. A OCDE tem vários estudos que mostram isso. Quanto maior o índice de educação, maior o envolvimento da população, da sociedade, da comunidade no controle, na preocupação com a cidadania, com o uso do recurso público. Então, essa é que é a grande questão. Quer dizer, a corrupção deixa de ser algo sistêmico, endêmico, passa a ser algo residual. E quando acontece, vira um escândalo, como acontece vez por outra. Se a gente pegar, por exemplo, a história da França, recentemente teve acusação do presidente da França, ex-presidente Jacques Chirac, não foi condenado, mas foi acusado, respondendo um processo de envolvimento com corrupção. O presidente que saiu há pouco tempo, Sarkozy, também acusações de envolvimento com corrupção. Então, são pontuais. Né? Exatamente. O Brasil é uma coisa quase que generalizada. Né? Exato, não se entende como algo sistêmico, endêmico. Exatamente. Então, sem dúvida, na medida que a gente melhora a educação e com isso o envolvimento da população no tema, preocupado com isso, eu acredito que isso tenda a diminuir. Mas eu acho que a gente avançou muito. Se a gente olhar o passado, uma coisa aquela história também. Não sei se você leu um livro que é muito interessante, ganhou até prêmio Nobel, Daniel Kahneman, que ele fala rápido e devagar. Ele diz assim, olha, às vezes as pessoas têm percepções erradas. É porque está no jornal todo dia, não significa que hoje seja maior do que antes. Hoje talvez se divulgue mais. Hoje, então, quando você lembra, hoje a corrupção é grande. Talvez seja até menor do que no passado, mas hoje se divulga muito mais. Então as pessoas têm a percepção que a corrupção é maior, porque todos os dias os jornais falam, a imprensa é livre, totalmente livre, o Ministério Público está funcionando, os tribunais de contas estão funcionando, estão atuando com muito mais força, com muito mais vigor. Então as pessoas às vezes têm a percepção que a corrupção é maior. Não necessariamente ela é maior, mas simplesmente as pessoas sabem mais agora que a corrupção. Agora essa resposta ninguém nunca vai ter, né? Ninguém nunca pode dizer, por exemplo, hoje o Brasil, a corrupção hoje no Brasil é maior, foi menor, já foi maior. Quer dizer, eu acho que essa discussão na minha opinião, é até irrelevante. O importante é que a gente combata o que está acontecendo e evite que daqui para frente, não é, isso se perpetue. Né? Porque se a gente ficar sempre pensando, mas no passado houve, não houve, o passado passou. Não, mas nós temos que ver o presente e o futuro. Né? Não, você tem toda a razão, mas o ponto que eu digo que eu quero enfatizar... Eu sei que o senhor tem razão, das instituições. Eu entendi. Mas isso no Brasil é usado como argumento político. É verdade. Porque roubou no passado, então, mas no passado também roubava. Ora, mas o se a gente for entrar nessa... Você tem razão, tem toda a razão. Então, no passado se roubou, no presente está se roubando e no futuro vai se roubar. Eu quero destacar que as instituições hoje elas estão muito mais atuantes do que eram no passado. Com certeza. Inclusive os meios de comunicação, a imprensa é muito mais livre hoje, muito mais preparada hoje, tem muito mais acesso hoje que tinha no passado. Porque, por exemplo, a lei de acesso à informação, qualquer um pode ter acesso. Você faz um requerimento, antigamente você conseguia um dado qualquer, uma informação qualquer, num órgão estatal, era uma dificuldade enorme. Hoje qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer jornalista, por exemplo, faz um requerimento. Isso é importante. Eu quero informações sobre isso, o que é que se gastou, quanto se gastou, por que se gastou. E aí, em 20 dias, se o órgão não der essa informação, o responsável pelo órgão pode ser responder até processo de improbidade administrativa. Veja a diferença. Quer dizer, o acesso à informação é muito maior.
Então, quer dizer, a forma de atuação, a possibilidade de atuação dos meios de comunicação são muito mais intensos. Isso. Além disso, o Ministério Público se fortaleceu enormemente, é muito mais livre, tem muito mais recursos do que tinha no passado e muito mais meios. Hoje, você pega, por exemplo, esses bancos de dados que se comunicam, cruzam dados, cruzam informações. Antigamente era impossível de você descobrir que o sujeito tinha desviado dinheiro, tinha colocado no exterior, ou que... Uma série de coisas que não eram possíveis ser descobertas, hoje, com todo esse acesso à informação, com todo esse cruzamento de dados, com todas essas possibilidades modernas, possibilita que se descubra muito mais, que as instituições de controle atuem de forma muito mais firme, muito mais forte. Doutor Gilberto, o senhor é conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas, entrou para o concurso público, portanto, por mérito, por meritocracia, não é? Seria bom que inclusive, há uma discussão de que os tribunais avancem para um dia todos serem, né, através da meritocracia, porque há muitos questionamentos da participação política, enfim. Mas, recentemente, uma coisa impensável, quer dizer, veja como esse paradoxo quebrado, ele serviu, de certa forma, para deslegitimar um discurso que se tinha de que essas cortes de conta não servem para nada porque são apenas repartições auxiliares, etc., ligadas, etc. O Tribunal de Contas acaba de indicar a reprovação por unanimidade, coisa que nunca aconteceu, das contas de um governo. Sem entrar no mérito, não estou aqui entrando no mérito, até porque não tem os dados, etc., sem entrar no mérito, e aí a questão política é um problema do Congresso, mas me parece, eu queria ouvir a sua opinião, que a decisão do TCU, ela gera um paradigma importante, eu acho que ela pode repercutir, inclusive nos governantes. Olha, tomem cuidado, porque não é assim. Quer dizer, os tribunais, eles não estão, nós não estamos aqui para ficar carimbando pedalada e exageros, né? Inclusive há as contas das ressalvas, aprovações com ressalvas, mas às vezes o TCU disse, não dá. Nós fizemos alertas, mas não dá. Foi o que disse o TCU. Isso é bom ou não é? Eu acho que é bom, eu queria ouvir o senhor. Sem dúvida, é um avanço institucional. Mas sabe que o Tribunal de Contas de Tocantins, o Tribunal de Contas do Estado de Tocantins já reprovou contas do governo estadual, parecer pela reprovação. Importante. O Tribunal de Contas de Goiás já reprovou contas, parecer pela reprovação. Bahia já teve parecer pela reprovação. Contas de municípios, isso é corrente. Quando a gente pega, por exemplo, a lista de gestores com contas irregulares, a maior parte, por exemplo, a lei da ficha limpa, a maior parte da efetividade da lei da ficha limpa vem de decisões dos tribunais de contas. Então, isso é um processo que já acontece em vários lugares. Mas isso é bom ser dito porque desmente aquela história de que os tribunais estão ali só para... Não é verdade. Até porque o controle social está grande também, inclusive nos tribunais também, isso é bom. Claro, a sociedade, à medida que ela avança, ela passa a controlar também os tribunais de contas, ela passa a exigir dos tribunais de contas uma atuação mais firme, uma atuação mais forte, mais de acordo com a lei, mas sem dúvida nenhuma. Olha, a gente olha o Tribunal de Contas da União. Além do corpo de ministros, que são 9 ministros, tem um corpo técnico extremamente qualificado, os salários são muito competitivos. Se o senhor observar a qualificação dos funcionários, dos técnicos, são mais de 2.000 auditores. Altíssimo nível. É altíssimo, porque os salários são competitivos. Então, a gente que veio do Tesouro Nacional, do Banco Central, gente que eles têm um instituto de treinamento, exatamente, extremamente muito bom, que é o Instituto César Delo Correia, que toda hora. Então, as pessoas de fronteira nessa área de políticas públicas, na área de finanças públicas, direito administrativo, boa parte delas está no Tribunal de Contas da União e no Tribunal de Contas dos Estados também. Aqui nós temos a nossa escola de contas, treinamento permanente, as pessoas viajando, trocando ideias. Então, não é apenas o corpo dos ministros, nem dos conselheiros. É o lado mais visível. É o lado mais visível. Mas se há um relatório, um relatório muito bem elaborado, tecnicamente muito forte, depois tem um parecer do Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas. Tem ministros ali que têm também uma formação técnica, que vem de concurso, né? No TCU tem isso, em todos os tribunais de contas estaduais tem. Os constrangimentos para uma atuação exclusivamente política, uma atuação política, são muito grandes. Como é que o sujeito vai, olha, o corpo técnico fez uma auditoria, apontou irregularidades A, B, C e D. Vem um parecer do Ministério Público que aponta que é aquilo. Tem na composição pessoas com formação técnica. Como é que alguém vai dizer, olha, não, isso não aconteceu? O constrangimento é enorme.